Pessoal, mais uma parte do bate-papo empreendedor. Sabe que a gente tem um quadro aqui, Fábio, que é Empreender Casa Conhece, aí no caso o Fábio, é o contrário, né? Não é Fábio conhece Empreender Casa, é o contrário. Empreender Casa Conhece Fábio Azevedo, assim, porque aqui vai ficar um pouco de você para todo mundo que vier. Esse vídeo já é, né, cara? Sim. Já é uma soma de todas as nossas conversas, né? Enfim. E eu estava comentando com o Fábio, aliás, comento isso com todo mundo, vocês sabem aqui pelos vídeos, mas o Vale do Silício tem um ditado que é muito engraçado, que é assim, ideia vale R$1 a bacia, $1, né? A bacia, né? Porque eu sempre me considerei um cara de ideias. E aí, como que eu trabalhava, Fábio? Eu tinha uma ideia, que, essa ideia é da hora, que aquele tesão, aquela explosão começava, seguia, daqui a pouco eu tinha outra ideia. E eu tinha na minha cabeça que eu tinha que aproveitar todas as ideias que eu tinha. E aí começava, não, vou deixar a primeira aqui, vou lá para a segunda, tal. Aquele tesão, aquela explosão, tal, ia para a terceira ideia. E daqui a pouco eu tinha um monte de coisas inacabadas. Aí eu tinha um monte de ideias geniais no papel. Até que um dia, aquilo que eu te falei hoje, eu vi a definição do Steve Jobs para foco. E foi aonde eu tive um insight, um eureka. Né? Que ele fala que foco não é você escolher qual das boas ideias você vai prestar atenção, mas foco é você escolher qual de todas as outras das boas ideias você vai ignorar. Né? E aí foi quando mudou, quando eu comecei a ser muito mais produtivo, comecei a ter muito mais resultados, porque aí eu comecei a falar não para todas as outras boas ideias que apareciam, só que meu coração não batia tanto quanto, né, aquela principal. Eu comecei a focar, falei, não, peraí, o que eu quero de verdade? Né? E aí você me diz aquela frase incrível, e eu acho que a gente está falando sobre isso, né? Propósito, para que lado o seu coração está batendo e entender que cada escolha é uma renúncia, né? E assumir isso com... Exato. Olha, quando eu atendo coaching, eu vejo muito isso acontecer. Por isso que é muito importante, uma parte do processo, a gente trabalhar a análise comportamental. É você entender o seu perfil comportamental. Você mapeando o seu perfil comportamental, você vai saber exatamente, não é quem você é, mas como você está, o que é importante para você. Quando a gente fala disso, existem assessments, existem vários testes que mostram e ajudam o coach, ou quem faz coaching, trabalhar o seu autodesenvolvimento, seu autoconhecimento. E é interessante ele entender, porque isso surgiu, tem uma das pesquisas do Ned Herman, que é um pesquisador de Harvard, que inclusive foi o cara que criou a Mulher Maravilha, que não tem nada a ver com nada, mas título de ilustração. Ele definiu que existe uma questão de preferência cerebral. Existe um perfil, por exemplo, alguns coaches, se você é uma daquelas pessoas que eu tenho 1 milhão de ideias por segundo, chamam de iniciadores, né, no processo criativo, são os iniciadores, tem inúmeras ideias, mas eles têm pouca acabativa. Quando você conhece acabativa, tem iniciativa, tem acabativa. Entendi, que legal. Tem muita gente que tem a iniciativa e tem pouca acabativa. Que bacana. Quando você tem isso e você entende num assessment, você entende numa análise de perfil comportamental qual é o seu perfil, você começa a entender, cara, peraí, e aí é muito legal. Você tem, na maioria das vezes, você tem duas reações. A primeira é, nossa, isso aqui eu sou tão bom e eu não estou utilizando o quanto deveria. Nossa, isso aqui eu preciso melhorar, mas agora eu entendo por que eu estou fazendo isso. E aí muda tudo. Muda tudo, começa a mudar. E aí o mais interessante do coaching é que através a gente trabalhou com análise comportamental, seja no assessment, seja em qualquer processo de perfil comportamental, que são inúmeros no coaching. E aí eu utilizo, como é que eu entendo que ele valida o seu perfil comportamental? Através da sua linguagem, programação neurolinguística. Eu programo exatamente as minhas crenças, eu fortaleço minhas crenças através do meu padrão linguístico. É diferente, por exemplo, quem diz assim, olha, dá licença porque eu tenho que trabalhar. Quem tem que fazer algo tem peso. Imagina se você fala a mesma coisa, você fala, desculpa, eu tenho que ir agora porque eu escolhi trabalhar.
Olha que legal. Olha que leve. Muda a postura. Totalmente. Então, de acordo com... E não é só, e quando eu falo isso, eu estou falando em relação a como é que você conta a história da sua vida para você mesmo. Como é que você fala do seu passado? Como é que você ressignifica aquilo? Como é que você fala do seu futuro, do seu objetivo? A forma como você vai falar do seu objetivo fala muito. Tem gente que fala assim, não, deixa comigo, eu vou tentar fazer isso. E a gente entende na programação neurolinguística que quem tenta não quer. Dani, eu vou tentar te ligar hoje à noite. Você acha que eu vou ligar? Não vou. Muito difícil. Encontra dois amigos, não, vamos marcar, vamos, quanto tempo? Ninguém, vamos marcar, ninguém sai com o telefone do outro. Não, e a galera jovem não vai saber o que eu tô falando. Existia uma coisa no mundo chamada Orkut, que tinham comunidades. Nessas comunidades, tinha uma comunidade que era vamos marcar mesmo. Vamos marcar mesmo. É porque quando alguém fala pra você assim, a gente vai se entregar agora, vamos marcar mesmo. Isso, diga adeus, porque nunca mais você vai encontrar essa pessoa novamente. E então, a gente sabe disso. E fala, e não pega o telefone. Mas então, quando você entende o perfil comportamental, quando você entende aquilo, você vai validar aquilo através do padrão. Eu vou tentar, e aí você tem que entender qual é o ganho que você tem não fazendo. Quando você falou pra mim, eu tinha muita iniciativa, aí eu olhava, escolhia, ia perdendo tesão na hora de desenvolver e o meu prazer estava em buscar novas ideias, porque tinha um ganho. E você não abre mão do ganho. O que você ganha não desenvolvendo as suas ideias? Entende? Quando você entende o que você ganha não tendo acabativa, porque sempre tem um ganho. Eu sei qual era no meu caso. Qual era? No meu caso eu tinha medo. Eu preferia ter uma ideia que eu contasse para os outros, as pessoas falavam, uau, essa ideia é da hora. Você é um cara que tem boas ideias. Exato. Do que ser um fracassado tentando colocar em prática. Então, isso é legal. Então hoje eu consigo entender que grande parte disso era eu prefiro ser o cara que tem bons planos aqui. Legal. O Jung tem uma frase fantástica que ele fala o seguinte, que as pessoas não temem as suas sombras, elas temem na verdade a sua própria luz. O que a gente tem medo é de ser um sucesso. Uau. Você efetivamente tem medo de dar certo. É por isso que existe a sabotagem, existe eu começo e termino. Eu tenho medo de sucesso. Mas se eu for um sucesso, sabe que existe uma coisa muito legal que é a alegria da jornada. Uma das coisas é a gente vive num mundo de resultado, vive num mundo que eu tenho que ter o carro do ano, eu tenho que ter o melhor iPhone, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, e aí eu vivo a vida no futuro e a vida acontece no presente. Então se eu não estiver curtindo a jornada, será que efetivamente eu sou um sucesso? Porque quando eu chegar lá, eu vou chorar, vou me abraçar, vou gritar, mas espera aí, para eu chegar lá, um atleta olímpico, quando ele ganha medalha, ele tem 4 anos da vida dele dedicados àquilo. Então se eu não for feliz em 4 anos, será que valeu a pena ser feliz em um momento só? Exato. Entende? E quando você falou da frase inicial, é aquela frase do Churchill que eu acho fantástica, que vale uma reflexão, que ele diz o seguinte, você conhece um grande homem não pelos seus feitos, mas pelas suas renúncias. Uau. Quais as renúncias que a gente tem feito em prol dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E entender o quanto isso vale a pena faz completa diferença. Você passa a ter uma consciência, você passa a ter autonomia. Eu gosto tanto do processo de coaching, que é um processo de desenvolvimento de autonomia. Antigamente eu já trabalhei muito com consultoria nas empresas, e quando eu trabalhava com consultoria eu mostrava uma técnica e era um conselheiro para alguém aplicar aquela técnica. Quando eu trabalho com coach, com executivo, eu desenvolvo a autonomia dele, a capacidade dele de resolver problemas. Sensacional. Esse é um diferencial incrível. E autonomia, inclusive, para errar, né? Porque as pessoas se preocupam tanto em dar sempre a resposta certa, e aquela história do perfeccionista, não, eu sou perfeccionista, e não entende que para ser perfeccionista já tem o robô, já tem a máquina, já tem taxas de erro. O que é o erro? O que é errar? Eu acho que o errar é um passo para o processo de inovação. Eu acho que ele é só mais uma etapa, ele é eliminar uma hipótese ou descobrir um novo caminho. Exato. É um processo de descoberta. Eu brinco com os meus coaches, eu falo, a vida é assim. Às vezes a gente acerta e às vezes a gente aprende. Porque não tem outra forma. Lá no Google a gente diz assim, R rápido e R melhor. Saca? Tipo, R rápido, cara. Eu acho demais isso. Tá ligado? Você vai errar, a gente não está preocupado com a perfeição. Essa pira. Não estamos preocupados com a perfeição. Preferimos um ritmo constante de inovação. E aí vem a história do aprender, Fabio.
E aí a gente teve uma conversa espetacular essa noite aqui, assim, daquela que você vai dormir até, tipo, o corpo vai desligando e a cabeça quer continuar. Mas a gente estava comentando o quanto a gente viveu numa mentira de que a obrigação e a diversão não se misturam. Porque a minha mãe dizia assim, primeiro a obrigação, depois a diversão. E aí contei isso na classe para os alunos essa semana. E falei assim, quem escutou isso? Eu, professor, eu vi. E eu falo para os meus filhos. Eu falo, quando você está querendo falar isso para eles, você está querendo dizer que eles não podem se divertir enquanto eles trabalham, né? Que o trabalho que não pode ser gostoso trabalhar, que aquilo onde você está sendo remunerado e o seu coração está batendo não pode estar no mesmo lugar. Cara, será que vale a pena viver de alguma outra forma? O que você está querendo dizer para o seu filho? Você está querendo dizer que existem prioridades, mas a mensagem que está passando é completamente diferente. Sim. Né? Sim. E aí, o quanto a gente precisa misturar para o processo de aprendizagem, a gente precisa misturar essa emoção. Bom, vamos lá. Eu sou professor de muitos cursos de pós-graduação, tanto da área de gestão quanto da área de educação. Dou aula em cursos de psicopedagogia, eu tenho especialização em jogos, em gamification, e eu acredito muito que a gente acaba vivendo, primeiro, vamos ressignificar o processo educacional, né? Um modelo prussiano que veio para a Revolução Industrial, que nada mais é do que eu preciso que todas as pessoas operem a mesma máquina, deem a mesma resposta. Então você pega as pessoas e coloca para elas fazerem o Enem, que nada mais é de me dê as respostas, as mesmas respostas para as mesmas perguntas. E aí quando você chega no mercado, as perguntas mudaram, né? Por isso que o pessoal tem tanto medo de ir pro mercado. É lógico. E se eu descobrir que eu sou uma fraude? Eu era o melhor aluno da escola, cara. Sim. Deixa eu perceber agora. Por isso que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Exato. É o que eu digo. As pessoas são contratadas pelas competências técnicas e demitidas pelas incompetências comportamentais. E quando a gente fala do modelo educacional, a gente fala da aprendizagem, a gente vive num mundo paralelo. É engraçado. Quem tem filho pequeno, assim... você que tem um filho pequeno, dá o seu celular para o seu filho mexer e fica se perguntando qual foi o curso que você pagou para ele fazer aquilo, qual foi a apostila que ele leu para fazer aquilo, né? Incrível. Os mais velhos dizem assim, nossa, esses meninos vieram com chip, eles vieram completamente preparados. É a questão dessa questão líquida, né? Como é fluente tudo isso. E quando a gente entra no modelo de que a gente tem que separar duas coisas, quando a gente entra no modelo que primeiro o trabalho, depois a diversão, a gente está separando como se o ser humano ele não fosse único, integral, sistêmico. Ligar seu interruptor, exatamente. Vou ligar o cara que se diverte, vou desligar o cara que precisa trabalhar sério agora. E no final das contas, sabe o que acontece no futuro? Se você é o pai ou a mãe que faz isso com seu filho, é aquela que a gente brinca que é a síndrome do fantástico, né? O cara chega no final, ele aprendeu que trabalhar é sofrer. E trabalho vem de tripalho, é realmente um castigo. E realmente é. Mas aí o cara trabalha de segunda a sábado ou segunda a sexta, ele vai sofrer, ele vai dar a cota de contribuição dele, de renúncia dele de segunda a sexta, e ele vai ser feliz no final de semana. E aí você não entende por que tem tantas pessoas com depressão, com síndrome do pânico. 85%, segundo a Organização Mundial da Saúde, 85% das doenças são psicossomáticas. E na maioria das vezes, essas doenças, elas, por mais que eu ame meus filhos, por mais que eu queira educá-los, cuidado com as crenças, porque até 7 anos a gente constrói personalidade. E aquelas crenças que foram implantadas ou foram aceitadas, absorvidas, elas ficam como um loop. E aí eu reproduzo. Eu brigo tanto com os meus pais e quando eu cresço eu acabo educando meus filhos da mesma forma, eu acabo virando os meus pais. Então a partir do momento que eu digo para o menino, não, primeiro o trabalho, depois a diversão, eu estou dizendo que o mundo é assim, que o mundo é cartesiano, que assim, é sorte no jogo, azar no amor. E você pode ter sorte no jogo e sorte no amor também. E obriga ele a vestir máscara. Exatamente. Porque aí vai obrigar ele sempre ser o cara sisudo e que não se diverte naquele ambiente onde ele tem que fazer a obrigação dele. Sim. E aí na hora que ele sai, graças a Deus, agora eu preciso arrumar uma gravata, e vira outra pessoa, do alter ego lá. Exato. Né?
Então, poxa, cara, que chato, né? Você já pensou que triste vai ser um dia que você estiver fazendo um churrasquinho na porta na frente de casa, lá, passar alguém do trabalho, você tem que, tipo, sempre aquela preocupação de Sim. como é que vão me ver, será que e agora, o que vão pensar? Porque no fundo é isso, e descobrirem que eu não Sim. sou aquilo lá mesmo. Sim, né? sim, sim. Então, tem um estudo do Eric triste. Berne, né, que é da análise transacional, né? Como é que você se encaixa em todos os perfis ou todos os papéis, né? A hora que eu sou o pai crítico, a hora que eu sou o pai amoroso, criança livre ou criança adaptada. Então eu não consigo lidar bem com os meus papéis sociais. E aí a pessoa ela não consegue, ela passa no escritório, ela tem que ser séria porque aquilo condiz. Ela está no churrasco com os amigos, ela continua séria, ela não condiz. Ou o cara é criança livre ali e no ambiente que é mais sério, o cara é criança. Eu não tenho flexibilidade, eu perdi a capacidade de me adaptar. Mas uma coisa interessante é a gente perceber, por exemplo, as crianças, quando você se diverte, o que acontece? A gente pode olhar também pela questão da neurociência, a gente pode falar do Self 1 e Self 2. A gente pode falar sobre o cérebro racional, o concreto, o analítico, que é o Self 1, e você pode falar do Self 2, que é o lúdico, que é o criativo. E aí a gente pode fazer essa reflexão entre mente consciente e inconsciente. Quando a gente trabalha só na racionalidade, no consciente, e a gente fala, não, eu sou muito cético, eu sou muito racional, eu só acredito no que eu vejo. Ele está trabalhando com potencial no máximo de 5%. O cérebro tem estudos que dizem que ele capta 100 milhões de informações por segundo, 100 milhões. E o seu inconsciente tem uma grande missão. Qual é a missão do inconsciente? Sabe qual é? Não. Autopreservação. Então, eu imagino, posso dizer o que eu imagino? Diga. Eu imagino que seja exatamente conseguir te poupar de você trazer todas as suas microdecisões do dia a dia para o nível racional, porque senão você fica maluco. Exatamente. Agora que vocês estão assistindo a gente aqui, vocês podem não perceber, mas tem hora que de vez em quando você fica para cá, depois você se ajeita aqui. Quando você está sentado no tempo, você vai se ajeitando. Imagina que o seu inconsciente ele está dizendo assim, olha, bota o sangue para outra bunda porque você vai ter um problema. Vai gangrenar. Ele está cuidando de você, entende? E olha como as coisas estão relacionadas. Isso pode estar relacionado também a a psicologia fala da percepção seletiva. Quer dizer, você já passou pela experiência de eu quero comprar um carro determinado, aquele marca branco. Aí você anda na rua e só vê aquele carro. Você fala, nossa, o universo está conspirando comigo. Eu só encontro aquele carro. É um sinal. É um sinal, porque lógico, você vai construir aquilo porque te favorece, você já sabe a resposta, né? O que o inconsciente faz? Ele fala, peraí, como é que eu consigo trabalhar a sua autopreservação da melhor maneira possível? Porque se o inconsciente não fizesse isso, a gente conseguiria se matar assim, vou morrer. Prende a respiração e seria. Mas por que ninguém consegue? Para o inconsciente falar, opa, peraí, autopreservação. Deixa eu cuidar desse cara que está precisando de ajuda. Só que o inconsciente é assim, ele é sempre preenchido. E quando ele não é preenchido, ele é preenchido da mesma forma. É 95%. Quando você trabalha de forma lúdica, quando você coloca ludicidade, quando você desperta prazer e interesse, você trabalha com todo o seu sensorial. O Confúcio já dizia, diga-me, eu esqueço, mostre-me e eu lembro, envolva-me e eu aprendo. Se tem envolvimento, se tem um começo, um meio e fim, existe uma predisposição. Eu vou trabalhar todos os meus recursos sensoriais, todo o meu sistema representacional vai estar direcionado para aquilo, com um objetivo, com um foco, ok? E isso vai fazer toda a diferença. Então, quando você cria por isso que os modelos mais avançados hoje, que são modelos que não são tão engessados, são modelos que trabalham com a autonomia do aluno, existe a discussão do objetivo de aprendizagem. Existe um modelo em que você tem que, se você cria um modelo de aprendizagem, não daquilo, que o professor fica desesperado, que ele tem pouco tempo. Minha esposa é professora e a gente sempre discutia. Ela dá aula, os meninos estão no Enem, é 2º grau, e ela fala, eu tenho que dar esse conteúdo naquela quantidade reduzida de tempo, não tenho tempo para trabalhar com dinâmica, não tenho tempo para trabalhar com qualquer outra coisa, não tenho tempo de olhar para eles como eu gostaria de olhar, porque eu estou engessado dentro de um padrão, né? Engessado dentro de um padrão. Mas a partir do momento que
é aquela coisa que você trabalha, que o professor, por exemplo, aqueles processos onde o professor vai explorar qual é a realidade do aluno, qual é a ótica que ele tem sobre aquilo, quais as reflexões que ele faz, o que ele gostaria de aprender, por que aquilo é importante para ele, e trabalha exatamente com o lúdico, você está potencializando a aprendizagem. O Mohan, ele tem um estudo que ele fala que quando você só ouve, você só escuta alguém, você tem no máximo 20% de retenção de conteúdo, né? Mas se você ouve, fala, lê a questão do envolvimento, quanto mais envolvimento sensorial, por isso que muitas vezes eu dou aula geralmente em várias disciplinas, mas principalmente nas primeiras disciplinas, porque o pessoal não entende. Eu trabalho com dança circular sagrada, vamos subir nas cadeiras, nossa, isso aí, o cara, isso é aula? Isso tem, será que é? Mas o resultado é sensacional. Porque é você fazer com que todas as pessoas entendam o seu papel dentro do sistema, dentro do contexto. E uma coisa muito importante quando a gente fala de aprendizagem é entender a andragogia. Você sabe o que é andragogia? Não. Andragogia é o estudo da aprendizagem dos adultos. E um dos modelos da andragogia é o adulto só aprende aquilo que tem aplicabilidade. Se não tiver aplicabilidade, não interessa. Eu não vou querer aprender sobre a levedura do microscópio, blá, 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 se aquilo não tem aplicabilidade. Então, uma das armas maiores de um modelo educacional vencedor é o contexto. Qual é o contexto dessa informação para você? O que é que aquilo vai fazer com que a sua vida seja melhor? Então, quando você fala da diversão e tudo, bom, eu aprendo muito mais, o aprendizado, a gente aprende de duas formas, segundo a programação neurolinguística, a neurociência, a gente aprende pela repetição e pela emoção. Como é que você aprendeu tabuada? Repetição, né? Repetição. Eu aprendi punição, repetição. Eu aprendi pelas duas formas, né? Era repetição, mas quando errava, tá! E aí, outras épocas, hoje já não poderia. E aí o que é que acontece? Mas você aprende pela repetição, pela emoção. Pela emoção você aprende mais, ok? Pela repetição você aprende de maneira limitada, porque aprender, o que é aprender? É modificar comportamento em direção àquilo que foi instruído. O ápice da aprendizagem é a competência inconsciente. Eu digo que eu aprendi a dirigir porque hoje eu não penso no que eu faço, eu simplesmente faço, é um padrão inconsciente, não é racional. Porque quando eu estou dirigindo, eu estou pensando em várias outras coisas, aquilo já é automático. Quando eu tenho consciência da minha competência eu tenho consciência disso, eu ainda não cheguei na aprendizagem que eu faço espontaneamente, entende? Por que você repete tanto? Para que isso se torne inconsciente, para que eu faça sem perceber. E se for divertido e melhor, é muito melhor. É trabalhar com Self 2, é potencializar tudo isso, entende? Então buscar outros métodos, buscar novas formas de contexto, de envolvimento, é fazer com que o hipocampo cerebral, que ele é responsável por memórias de longo prazo, é fazer com que ele defina que aquela experiência vai ficar para longo prazo. Quando tem baixo envolvimento sensorial, não. Escutar, ouvir falar sobre uma pipoca é diferente de fazer a pipoca, cheirar a pipoca, comer a pipoca, ver o tato da pipoca. Isso vai fazer com que o meu hipocampo fale, olha a quantidade de sensorial que foi envolvido nisso, isso deve ser importante, vamos colocar isso para longo prazo. Então, se você trabalhar com diversão, você tem memória de longo prazo. Se você trabalhar com chato, é racional, é burocrático, o hipocampo fala, isso não é importante. Por isso que na maioria das vezes que você decora para uma prova, você repete, e logo depois da prova você esqueceu. Porque aquilo não fez contexto com você, aquilo não fez referência para você. Sensacional, Fábio.